E aí, pessoal, vocês acham que a história humana tem algum sentido? Neste canal já tem um vídeo falando sobre isso, parte 1. Agora vamos falar da parte 2. Roda a vinheta. Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Planeta Livre. Dando continuidade ao vídeo anterior sobre este autor e pretendemos falar sobre ele em outros vídeos futuros, faremos uma sequência. Estamos na parte 2 agora. Ele escreveu Não Zero, A Lógica do Destino Humano, um livro altamente recomendável para quem gosta do desafio intelectual. Então, seguindo, ele fala que a escala da humanidade segue uma sequência. Para isso, ele faz referência a Lewis Henry Morgan, um antropólogo americano. Para Morgan, a, a história humana segue algumas sequências, como estado de selvagens, depois evolui para a barbárie, logo após civilizados. Morgan vai escrever um livro que é a Sociedade Antiga, onde que a história humana segue sucessivas etapas até a última etapa voltar para a etapa inicial, ou seja, uma história teleológica. Lewis Henry Morgan nasceu em 21 de novembro de 1818 e vindo a falecer no dia 17 de dezembro de 1881. Morgan foi um antropólogo evolucionista, escreveu Sociedade Antiga e foi um dos fundadores da antropologia moderna. Hoje em dia, nos meios acadêmicos, já criou-se um certo politicamente correto, no qual você se refere a alguma sociedade primitiva, não pode falar primitivo. Diz selvagem, não pode falar de selvagem. Então, há uma relativização dos valores e dos padrões culturais, que todas as culturas são iguais, então não se usa mais esse termo. Por isso que eu estou falando que este livro é para quem não tem medo do desafio intelectual. Se inscreva nesse canal, deixe abaixo os seus comentários. Mas para o ator Robert Wright, ele vai partir desta visão teleológica. Selvagens, porque são povos que ainda estão ali no meio, convivendo e tendo a sua relação com a natureza bem estabelecida. Depois vão se tornando chefias, uma organização social mais complexa, e até progredir ao estado de civilização, onde tem um sistema já estabelecido, jurídico, uma ordem moral, um sistema religioso, educacional, uma configuração de uma nação. Então, para alguns pensadores, esta sociedade, com todos estes padrões, não estão no mesmo patamar e no mesmo status de uma sociedade ainda de caçadores e coletores. Todavia, Robert Wright vai me parecer bem honesto com os fatos, porque ele vai relatar que estudos de cadáveres primitivos, de caçadores-coletores, e também de cadáveres de povos que já estavam ali sedentários, vai apontar que isso não quer dizer que o homem sedentário tinha mais saúde do que o homem que era coletor. Mas antes de prosseguirmos, vou explicar o que significa teleologia, história teleológica. É a visão histórica de que o destino humano segue etapas sucessivas. Não é por acaso. Por exemplo, o cristianismo tem uma teleologia. Deus criou o homem, depois o homem entra em queda, Jesus vem, restaura o homem e
até a formação da igreja, até a segunda volta de Cristo, a parousia. Ou seja, a história segue um objetivo. Karl Marx, na sua história, na sua percepção histórica de sociedades agrárias, luta de classe, até surgimento do capitalismo, até uma sociedade sem classes, comunismo, comunal. Todas essas visões são visões teleológicas da história, como também o antropólogo evolucionista Herbert Spencer. Herbert Spencer, filósofo, biólogo e antropólogo inglês, e representante do liberalismo clássico. Profundo admirador de Charles Darwin, procurou adaptar as leis da evolução a todos os níveis da atividade humana. Herbert Spencer nasceu no dia 27 de abril de 1820 e morreu no dia 8 de dezembro de 1903. Herbert Spencer, que era muito apaixonado pelos estudos de Charles Darwin, ele utilizou toda essa teoria darwinista para a sociedade. E é dele a frase de que os mais aptos sobrevivem, de que há uma sociedade, por exemplo, a sociedade europeia, é a última ponta da lança da evolução humana. Então ele era um evolucionista. Antes de você se surpreender com isso, lembre-se, no século XIX, essas ideias evolutivas eram comuns. Karl Marx, Hegel, Engels e outros intelectuais do século XIX não escaparam deste conceito. Entretanto, este paradigma foi quebrado no século XX. Um dos grandes ícones foi o antropólogo que serviu de referência para o nosso historiador e antropólogo sociólogo, Gilberto Freire, o americano antropólogo Franz Boas. Franz Uri Boas, ou mais conhecido apenas como Franz Boas, antropólogo americano, conhecido como pai da antropologia moderna, doutor em física e gostava muito de estudar geografia. Nasceu em 9 de julho de 1858 e morreu no dia 21 de dezembro de 1942. É dele a seguinte frase: o comportamento de um indivíduo é determinado não por sua filiação racial, mas pelo caráter de sua ancestralidade e seu ambiente cultural. O século XX foi uma demonstração de que o conceito do direcionismo, que a história tem um direcionamento, ela nos leva a caminhos perigosos, como fascismo, nazismo e comunismo. As grandes teorias e ideologias do século XX, todas elas partem da perspectiva de que a história humana segue algum fim e o movimento revolucionário precisa apenas dar um empurrão. No século XX também demonstra o fracasso da razão. Entretanto, para o escritor Robert Wright, apesar de estes conceitos politicamente serem perigosos como ideologias, de uma forma mais teológica, teórica e histórica, ela não é tão perigosa, que nós vamos falar nos vídeos que seguirão. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.